Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Esse é um vídeo que eu queria fazer já há algum tempo, prometo que será um vídeo breve, sucinto, bem direto ao ponto. É um vídeo que eu já quero fazer há muito tempo sobre o agnosticismo, porém sobre o meu ponto de vista, né? Aquilo que eu construí ao longo dos anos, estudando, pesquisando e opinando. Esse vídeo surgiu através de uma ideia que eu tive de um recente debate que eu participei em um canal, na seção de comentários, e aonde eu lá fiz a minha opinião num post, e um sujeito escreveu uma coisa muito interessante. Ele escreveu: mas você é agnóstico, porque como você está palpitando, né? Quem é você para dar palpite? Eu achei muito interessante esse comentário dele, bastante infundado, equivocado, porque o agnóstico não é aquele que é ignorante ou aquele que não conhece. Pelo contrário, para você se posicionar como agnóstico, você tem que conhecer o suficiente para saber o limite do seu conhecimento. Então é o oposto. O agnóstico não é aquele que pouco conhece, mas é aquele que tanto conhece a ponto de dizer que daqui para frente eu não sei. Em linhas gerais, o agnosticismo seria a dádiva, entre aspas, como se diz, ou o direito à dúvida. Então vamos primeiramente aqui fazer uma proposição, uma afirmação aqui, localizar o que é o agnosticismo. Deixar bem claro que esse é o meu ponto de vista, não é necessariamente o ponto de vista acadêmico, formal, é aquilo que eu fui acumulando ao longo do tempo, aquilo que eu entendo, tá? Não está exatamente do ponto de vista acadêmico, mas não está muito diferente não, eu posso afirmar isso. Então o agnosticismo seria basicamente dar-se ao direito à dúvida. No caso, o que nós estamos conversando é a dúvida da existência ou inexistência de Deus, deuses. Portanto, é a afirmação de que este conhecimento está além de nossa compreensão, sem, no entanto, negar a racionalidade e a razoabilidade como pertencentes ao conjunto de conhecimentos possíveis. O que é que significa isso? Que a gente se dá o direito da dúvida, a gente se dá o luxo de duvidar, entretanto, não é de duvidar de tudo e por isso não acreditar em nada. É duvidar de um certo limite do conhecimento, porém acreditando na razoabilidade e na racionalidade, né? E aí que eu coloco, né? O agnosticismo não é não crer em nada e também não é acreditar em tudo. Ele é uma harmonia, um equilíbrio entre o que é conhecimento, até onde se pode conhecer e até onde se pode se dar ao direito da dúvida, né? Ou seja, o agnóstico é aquele que pode dizer com um certo alívio, não sei, enquanto os religiosos batem com o martelo que sabem de tudo, né? E muitos ateus também vão dizer que têm certeza, né? Então ele fica no meio termo. Porém, no meu ponto de vista, existem dois tipos fundamentais de agnosticismo, tá? Então aqui eu vou primeiro delimitar o que eu diria como a base, a fundamentação, o esqueleto, né, o alicerce. O agnosticismo, ele tem, como você pode ver aí, que eu chamo de horizonte da dúvida, ou seja, aquilo que é aceitável, aquilo que a gente pode aceitar, duvidando, né, de que isso exista ou não, e ele tem um limite onde fora existe um campo, né? Horizonte é diferente de campo, o horizonte ele tem limites e o campo não. O campo ele permeia tudo. E você tem o campo da convicção. Mas preste atenção que o campo da convicção não é aquilo que você sabe, é o oposto. É aquilo que você não aceita. Não é tudo, exatamente. Não é o que é, mas é o que você sabe que não é. Então o campo da convicção é aquilo que você não aceita como razoável, racional, e dentro dos limites do horizonte da dúvida é aquilo que você considera como aceitável. Tá? Então esse é um esqueleto aí. Seria uma maquete, mais ou menos, né? Um mapa geral do que seria a base, o fundamento do agnosticismo. Bom, a partir desse esquema, desse esquemático aí, desse mapa neutro do que seria o agnosticismo, eu vou reforçar aqui de que o agnosticismo é diferente da falta de conhecimento, que aliás foi aquilo que me levou a fazer esse vídeo, né,
do rapaz ali, do perfil que disse que o agnóstico não pode dar palpite porque desconhece. Não, na verdade quem desconhece é ele. Ele ou ela, né, não sei o perfil. O agnosticismo não é falta de conhecimento, não é igual a falta de conhecimento. O agnosticismo é a aceitação da dúvida, portanto é conhecer e saber o limite do seu conhecimento. Então, fazendo aqui uma rápida afirmação, né, seria: o agnosticismo não é conhecer pouco, mas, pelo contrário, conhecer tanto que admitimos a dádiva da dúvida, ou o direito da dúvida. Certo? Então, na verdade, é o oposto do que as pessoas pensam. O agnosticismo não é falta de conhecimento, pelo contrário, é um conhecimento tão grande, né, relativo àquele assunto específico, né, ou procurar conhecer-se tanto sobre um assunto, que você começa a delimitar o que você pode dizer que conhece, o que você pode dizer que não conhece, o que você pode dizer que aceita e que não aceita, ou que passaria a aceitar. Por isso que eu digo que é o direito à dúvida. E não exatamente duvidar de tudo ou aceitar tudo, certo? Bom, muito bem. Aí, partindo daquele padrão inicial do que é o agnosticismo, nós temos dois tipos de agnosticismo que eu considero. O primeiro é o agnosticismo aberto. Note aí que você tem aquele horizonte do aceitável, que é a zona da dúvida, e a diferença é que o agnóstico aberto, note que o horizonte de conhecimento se abre, né? Enquanto a zona de convicção, o campo de convicção diminui. Lembre-se que a zona de convicção é aquilo que não é aceitável, né? Então ele passa a aceitar muito mais e colocar muito mais coisa dentro do horizonte de dúvida dele. Então, em relativo ao conhecimento sobre Deus, o agnóstico aberto é aquele que aceita, que diz assim: o conhecimento de Deus é incognoscível, é incompreensível, está além da nossa compreensão, mas eu aceito então, por isso, que qualquer Deus das tradições teístas é possível. Então, seja Horus, Shiva, Krishna, sejam os deuses do monoteísmo, do politeísmo, do panteísmo, do animismo, do xamanismo, qualquer Deus eu incluo dentro do rol de possibilidades. Então a minha zona de dúvida é cada vez mais aberta, inclusive para um Deus impessoal, como você vê ali em vermelho, né, um Deus que não seria personalizado, e minha zona de convicção, aquilo que não é aceitável, vai diminuindo. Quer dizer, eu aceito dentro da minha dúvida todas as proposições e todas as crenças sobre Deus. Então isso seria o agnosticismo aberto. E nós temos o agnosticismo fechado, que é aquele a qual eu me incluo, eu me considero. O agnosticismo fechado, vocês vão perceber que o horizonte de dúvida dele, ele vai diminuindo, né? Ele vai convergindo. E a zona de convicção, ou seja, aquilo que, lembre-se, que a zona de convicção é aquilo que não é aceitável, que ele sabe que não existe, que ele exclui, são justamente todos os deuses das tradições teístas. Então, qual é o básico do agnosticismo fechado? É possível a existência de um Deus desde que eu aceito como dúvida de que esse Deus seja um Deus impessoal, um Deus não material, não personalizado, não folclórico, não cultural. Portanto, a minha zona de convicção, aquilo que eu sei que Deus não ou são os deuses teístas tradicionais, que são construções humanas, são construtos humanos, né? São reflexos das sociedades que os criaram. E eu coloco na zona da dúvida, ou seja, como possível, um Deus desde que ele seja impessoal, não esteja ligado a nenhuma cultura, a nenhuma tradição, a nenhum tempo específico. Ou seja, resumindo, se Deus existe, ele é absolutamente diferente de qualquer coisa que o ser humano já imaginou. Então este é o agnosticismo fechado, né? Aquele que mais exclui do que inclui, enquanto no agnosticismo aberto, rapidamente aqui, ele é diferente, ele mais inclui do que exclui. Ok? Só esse aí é mais ou menos o conteúdo que eu quis trazer hoje, né? Bem rápido, prático, para elucidar algo que ficou aqui martelando a minha cabeça quando eu vi esse equivocado comentário de que um agnóstico não poderia propor, debater, porque ele ou acredita em tudo, ou não acredita em nada, ou não tem conhecimento, né? Então, sempre lembrando aqui, repetindo, o agnosticismo é diferente de falta de conhecimento. Falta de conhecimento é ignorância, ou inocência, né? Ou indiferença. O agnosticismo é a aceitação da dúvida,
dar-se ao direito de duvidar, mas não é conhecer pouco, pelo contrário, é conhecer tanto que você conhece os limites do seu próprio conhecimento. Ok? Então a gente tem aqui rapidamente a zona do horizonte de dúvida, onde está o agnosticismo. Temos o agnosticismo aberto, que aceita todas as concepções de Deus. O agnosticismo fechado, que vai aceitar uma concepção específica de Deus. Aqui os conjuntos do agnosticismo aberto, que eles não se sobrepõem. Do agnosticismo fechado, que só vai aceitar o que está dentro do conjunto C. E é basicamente isso aí. Tá? É um conhecimento interessante que eu queria fazer para tirar esse mito de que o agnóstico é o que não conhece. Ao contrário, o agnóstico é o que conhece e conhece o limite do seu conhecimento. E aí, se você achou interessante, deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu dislike. E em breve eu devo fazer um novo vídeo sobre mais livros que eu andei lendo aí, tá certo? Valeu, pessoal, quem conseguiu assistir aí, quem teve saco, paciência, interesse, vontade de assistir, eu dou o meu muito obrigado. Valeu, galera, até o próximo.